Olá pessoal, bom dia, aqui é Formádio que está falando, catequista lá da Paróquia Espírito Santo, e nós estamos aí começando hoje, dia 24 de abril de 2020, a repor os conteúdos dos encontros que não puderam ter sido fornecidos desde o dia 18 de março. Então ficaram aí 4 encontros para trás, devido ao isolamento social do coronavírus. Tudo bem aí com todos, com todas? Então a catequista Risilda, o Formádio, né? Esperamos que sim, que todos estejam bem e cheios de saudades da nossa querida catequese. Bom, gente, nesse pequeno videozinho nós vamos passar o conteúdo do tema que teria sido dado dia 18, né? Pecado e conversão. Aí, quando se fala de pecado, alguém pode perguntar, bem, mas se Deus é bom, e foi Deus, e Deus é bom, né? Nós sabemos disso, e foi Ele que criou todas as coisas, sendo boas porque Ele é bom, como então explicar que dentro da criação surgiu o pecado, surgiu o mal dentro da criação? Bem, queridos e queridas, a resposta é simples. No início lá da criação, volta lá para trás, né, no comecinho da criação, havia Adão, o homem, e Eva, a mulher. E havia também todos os anjos. E dentre os anjos havia um, chamado Lúcifer, que queria ser Deus também. Então ele se rebelou contra Deus e depois ele foi lá tentar Adão e Eva, para que Adão e Eva também se rebelassem contra Deus. Adão e Eva, o ser humano, era a parte mais bela da criação e Deus tinha um amor imenso pelo ser humano. Então, o Lúcifer, cheio de inveja do Adão e Eva, ele pensava o seguinte, bom, já que não dá para brigar contra Deus, porque Deus é todo-poderoso, por que não, vamos dizer assim, prejudicar a parte da criação que Deus mais ama, que é o ser humano? E ele tentou Adão e Eva, infelizmente o Adão e a Eva, que foram os pais, né, os primeiros seres humanos, também acabaram caindo na tentação de se rebelar contra Deus e acabaram afastando-se de Deus, e aí então surgiu o mal e o afastamento do homem, afastando-se de Deus. E este foi então o primeiro pecado dentro da criação, e por isso é chamado de pecado original. Ele deu origem a todos os outros pecados que vieram depois. Aqui nesse slide 2, vocês veem aqui uma cena muito bonita, né? O Adão e a Eva, a natureza, né? Uma cascata, os pássaros, os outros animais. E vem aqui um tigre, né? Que hoje é um animal feroz. Naquele tempo, antes do surgimento do pecado, né? Era assim, uma harmonia imensa, né? O homem e a mulher convivendo com a natureza numa harmonia maravilhosa e, acima de tudo, na presença de Deus. Deus aqui representado por Jesus Cristo, né, que conversava com o homem e a mulher assim, como a gente conversa de uma pessoa para com outra. Então, antes do surgimento do pecado, havia uma grande intimidade do homem, da mulher com Deus, e do homem e a mulher com a natureza. Aqui também, nesse slide 3, ainda uma ilustração de como era antes do surgimento do pecado na criação. Vejam como era tudo lindo, harmonioso, né? Você vê o leão aqui do lado do homem, como se fosse um bichinho de estimação, né? Os patinhos aqui na água, água cristalina, o elefante, os animais,
o cavalo, a atmosfera, a natureza verde, o pássaro vinha na mão do homem, era uma coisa maravilhosa antes do surgimento do pecado. Aqui então, no slide 4, nós vemos nessa primeira parte aqui do slide 4, uma figura onde tem o Adão e a Eva, a árvore da maçã e a serpente que o Satanás se disfarçou numa serpente para tentar Adão e Eva. E aqui a árvore da macieira, da maçã, representa a árvore do orgulho, né? Da rebelião contra Deus. Então a serpente tentou Adão e Eva, eles acabaram caindo nesta tentação terrível, surgiu o primeiro pecado, o pecado original, e a consequência, né, seguindo essa setazinha aqui, foi Adão e Eva sendo expulsos do paraíso, né? Um anjo aqui expulsando Adão e Eva para fora dessa maravilha que era o paraíso terrestre. Agora eles teriam que sair do paraíso, ir para uma outra região, e ali eles iriam ter de sofrer muito as consequências desse pecado. E infelizmente a gente vê que até hoje, né, a humanidade que veio depois de Adão e Eva, e somos nós, estamos aí no ano 2020, quanto que a humanidade sofre, né? Violências, guerras, corrupção, poluição, tanta coisa aí que está acontecendo nesse mundo aí agora, né? Coronavírus, tudo isso nós podemos sim atribuir à existência do mal e do pecado dentro da criação. Antes não havia, né? Antes do pecado não havia essas coisas, era uma harmonia, uma maravilha, né? E aí então que começa a ação, né? Uma ação de salvação, de tentar arrancar o homem dessa condição terrível em que ele se meteu depois do pecado. E entra então uma coisa que Deus bolou imediatamente após a expulsão do paraíso. Deus bolou o plano de salvação para que tudo voltasse a ser como era antes do pecado. Então no slide 5, a gente vê aqui, né? Deus é amor e é misericórdia infinita. Deus se compadeceu do homem, né? E imediatamente após a expulsão do paraíso, ele bolou, arquitetou o plano de salvação, que esse plano tinha como objetivo recuperar a criação para ela ficar do mesmo jeito que era antes do surgimento do pecado. E esse plano incluía a vinda do próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, que nasceria do seio da Virgem Maria. Isso aconteceu há uns 2000 e poucos anos atrás. Ele pregaria a boa nova da salvação, né? Nascendo no meio dos homens, e pagaria pelo pecado, pela ofensa que Deus fez que o homem fez a Deus. O próprio Jesus Cristo pagaria nas suas costas, subindo o Calvário e sendo crucificado lá em cima do Monte Calvário, né? Depois ele morreu na cruz, foi sepultado, ficou sepultado por 3 dias, e no domingo, né, ele morreu numa sexta, no domingo de manhã ele ressuscitou. E a ressurreição de Jesus então significa a vitória de Deus sobre o pecado e a morte, né? Por isso que a festa da Páscoa, que a gente comemora a ressurreição, e a gente comemorou há 2 domingos atrás, é tão importante para nós que temos fé em Deus, porque significa que nós fomos libertos das consequências do pecado e agora podemos então ter uma oportunidade de voltarmos para aquelas condições que era antes do surgimento do pecado. No slide 6, Jesus Cristo, que era Deus e homem ao mesmo tempo,
como a gente viu no slide anterior, morreu por nós, pagou o preço do nosso pecado, dos nossos pecados. E aí, tá bom, mas qual é a resposta nossa, né, do homem, eu, você, todas as pessoas, a todo este plano do amor de Deus por nós? Como é que nós podemos responder? Como todo este plano de salvação nos afeta, né? É como se alguém falasse assim, bom, Deus mandou esse plano de salvação, mas e eu com isso, né? Qual que poderia ser a minha resposta? A resposta, né? O homem, como já sabemos, foi criado com livre-arbítrio, ou seja, com total liberdade para escolher. E ele é totalmente livre para aceitar este plano de Deus e então procurar viver em harmonia e santidade, obedecendo às leis e ensinamentos divinos, ou pode rejeitar a Deus e viver no pecado. É aqui que entra a palavra-chave do nosso encontro de hoje, o pecado, né? O homem é livre para aceitar o plano de Deus e viver na santidade, na graça de Deus, ou ele pode rejeitar a Deus e viver no pecado. Então, aqui no slide 7, nós vemos que o pecado pode ter diferentes níveis de gravidade. É como aqui na vida dos cidadãos, aqui no meio do mundo. Aqui. Quando alguém comete um crime, este crime pode ter diferentes níveis de gravidade. Né? Desde um crimezinho pequeno, né? O cara roubou uma galinha lá do galinheiro do vizinho, né? E ele, então é um crime de baixo nível de gravidade. Mas existem os crimes de alta gravidade. Vamos dizer, um sujeito mata o outro, um assassinato, um homicídio. É muito grave. Da mesma forma, no mundo espiritual, no mundo da fé, no caso do pecado, existem 3 níveis de gravidade. Né? Os pecados podem ser faltas leves, então seriam aí os pecados veniais. E só para ter uma ideia, assim, né? Um exemplo poderia ser o seguinte: o fulano roubou, né, como a gente falou, um lápis do outro lá. É um pecadinho, né? Quer dizer, e assim, uma mentirinha que o sujeito conta, né? Uma preguicinha que o cara tem lá no meio do trabalho, em vez de estar trabalhando, ele dá uma fugidinha do trabalho e fica meio parado lá. É um pecadinho, lógico. Mas também, né, não pode ficar o dia inteiro afastado sem cumprir a obrigação, né? Um pecado mortal é o segundo nível de gravidade, e esse é muito sério, né? São faltas pesadas, né? Por que mortal? Porque o pecado mortal, ele mata a vida da alma, impede que a corrente de graça santificante venha de Deus para a pessoa que cometeu o pecado mortal. E quem comete pecado mortal só se livra dele através da confissão, né? Tem que ir lá na frente do padre, confessar o pecado, se arrepender, e o padre, então, em nome de Jesus, vai perdoar. Já o pecado venial, você rezando um ato de contrição, a pessoa pedindo perdão a Deus, Deus perdoa. Numa missa, né, no ato penitencial, é perdoado, né, o pecado venial, mas o pecado mortal não, só é perdoado na confissão. E o terceiro tipo de pecado é o pecado contra o Espírito Santo. Esse é muito sério, porque ele não tem perdão. Mas se Deus é bom, não perdoa? Não, não é isso. Não é que Deus não perdoa. É que a pessoa rejeita completamente a Deus, não quer saber de Deus. Então, Deus não tem como perdoar, né? Se a pessoa se cair em si, pedir perdão a Deus, sem dúvida alguma, Deus vai perdoar, né? E se uma pessoa morrer em estado de pecado contra o Espírito Santo, infelizmente ela vai para o inferno, porque ela escolheu rejeitar a Deus. E não teria lógica, né, uma pessoa que rejeita a Deus viver o resto da eternidade no paraíso junto a Deus. Então, essa pessoa escolheu viver longe de Deus e ela é, então,
vai viver lá no lugar que não tem Deus, que é o inferno. Infelizmente, é essa que, me perdoem de falar com tanta franqueza, mas é essa a consequência. Então, veja aqui sobre os 3 níveis de gravidade do pecado. Mais para frente nós vamos também abordar com mais detalhe tudo isso. E, por último, o slide 8, para ficar claro então sobre o que é pecado, existem os 10 mandamentos, que foram como se fosse o código civil aqui no mundo das pessoas, né, na cidade, no mundo da fé. Deus deu os 10 mandamentos, que são regras que quem adere a Deus tem que obedecer, né? Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Deus é o Criador, Ele que nos mantém, Ele que nos ama, então amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, não tomar seu santo nome em vão, né? O nome de Deus é sagrado. Terceiro, guardar domingos e festas de guarda, ir na missa aos domingos, né? Uma vez por semana, é o mínimo que a gente pode fazer. Honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade. Sétimo mandamento, não roubar. Oitavo, não levantar falso testemunho. Oitavo, não desejar a mulher do próximo. Esse é o 9, né? E o 10º, não cobiçar as coisas alheias. Bom, nesses tempos de quarentena, não podemos ir à igreja, e assim a igreja, com I maiúsculo, né, liberou todo o povo católico para poderem participar das missas através da televisão. Domingo é dia de missa, gente, é uma vez por semana, né? Então a gente tem que ir na missa, aos domingos pelo menos, quem puder ir mais vezes vai. Então, mais para o final de semana, nós vamos enviar horários de missas e em quais TVs poderemos assistir, tá bom? Por hoje é isso, fiquem com Deus. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Grande abraço a todos.